O Antigo Testamento era dividido em 3 partes: Torá, Pentateuco. A Torá era dividida em 3 partes: Pentateuco, os Escritos e os Profetas. Os Escritos eram compostos por provérbios, salmos e cantares. Esses escritos, livros chamados também poéticos, eles têm uma finalidade. Por exemplo, o livro de Salmos, por exemplo, ele tem uma finalidade. O livro de Salmos, ele nos ensina a orar. Então, é um livro que nos ensina a inteligência da alteridade, como devemos chegar diante de Deus. Então, os Salmos são livros que nos ensinam oração. Eu posso achar em Salmo uma doutrina? Sim, se você procurar alguma doutrina, você pode achar. Mas o livro de Salmos não foi feito com essa finalidade. Não é um livro de doutrina, é um livro que te ensina a orar. O livro de Eclesiastes, Cantares, Provérbios, esses livros são livros que nos ensinam a inteligência do relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento horizontal, enquanto o Salmo fala do relacionamento vertical. Então, os Salmos nos ensinam a orar, sabedoria de relacionamento vertical, alteridade, ensina-nos a intimidade com Deus, a oração, e livro de Provérbios nos ensinam a como conviver com as pessoas. É muito perigoso você pegar um versículo de Provérbios para fazer uma doutrina dela. Você pode até tirar um exemplo de vida ali, e quem planta o mal, colhe o mal. Você pode tirar um exemplo de vida. Se planta o bem, colhe o bem. Pode tirar sim um exemplo, mas não fazer desse livro um livro doutrinário, como aquele que tu és esposa, ao pó voltará, o espírito volta a Deus, ali dando a entender que todo espírito volta a Deus, e não é isso que está falando. Volta para prestar conta, não todo espírito volta a Deus, nem todo espírito volta a Deus. Então o livro de Provérbios não é um livro para pegar texto isolado para fazer uma doutrina. Nós temos os livros doutrinários que foram feitos para isso. Então, Provérbios tem ali alguns textos que, se você pegar isolado ao pé da letra, você vai dar até um conselho que vai prejudicar uma pessoa, porque ele não é livro de doutrina, é um livro de inteligência interpessoal. Já os profetas, apesar deles estarem dentro de uma religião judaica, os profetas, eles apresentam uma mensagem profética e também da revelação da vinda do Salvador, da vinda do Messias. Os profetas pregam contra as injustiças sociais. Os profetas pregam dentro da sua cultura religiosa judaica, mas a maioria deles apontam para a vinda de um rei, para a vinda de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você vai encontrar muitas doutrinas bíblicas nos profetas, muitas mensagens bíblicas, mensagens proféticas. No Antigo Testamento, onde você vai encontrar as maiores doutrinas, são nos profetas, tanto os maiores quanto os menores. Mas a doutrina bíblica cristã do Novo Testamento você vai encontrar nos evangelhos, nas epístolas. Romanos, que fala da justificação pela fé. Gálatas fala da salvação pela graça, pela fé. Efésios fala da salvação pela graça, pela fé. Então nós temos essas epístolas que são doutrinárias. Mas não é correto você pegar
um livro de provérbios para querer embasar uma doutrina, porque ele não foi feito para isso.